Meu nome é Roberto, tenho 42 anos e sou de uma cidade do interior onde, como costumo dizer, histórias de feitiçaria e amarrações não faltam. Desde criança ouço relatos de pessoas que buscaram mexer com aquilo que não compreendiam, mas um caso específico marcou minha memória e me acompanha até hoje. Foi algo que vivi de perto, porque aconteceu com uma prima muito querida, a quem chamarei aqui de Elisa, e com um homem chamado Jonas. O que vou narrar é sombrio e verdadeiro. Tudo começou quando Elisa conheceu Jonas no local onde ele trabalhava. Era um ambiente mal afamado, cheio de confusão e más companhias, mas isso nunca foi empecilho para ela. Elisa se encantou por ele de imediato. O problema é que Jonas era casado. Mesmo sabendo disso, minha prima se deixou levar pela paixão. A ideia de que não poderia tê-lo de forma natural acabou a levando para um caminho que mudaria sua vida para sempre. Ela decidiu fazer uma amarração. Elisa procurou um terreiro e marcou uma consulta. No dia combinado, a mãe de santo disse a ela que seriam necessários 2 trabalhos. Um para amarrar Jonas e outro para fazê-lo sair de casa e ir morar com ela. Elisa pagou pelos 2 e recebeu também uma lista de banhos e rezas que deveria fazer rigorosamente. Ela seguiu tudo à risca. Pouco tempo depois, Jonas saiu de casa e foi viver com ela. Passados alguns meses, Elisa engravidou. Ela já tinha 2 filhas de relacionamentos anteriores. Uma vivia com ela e a outra estava sob os cuidados de uma cunhada. Dessa vez, nasceu um menino. No entanto, a vida ao lado de Jonas estava longe de ser tranquila. A paixão inicial logo deu lugar a brigas constantes. E não eram simples discussões. Eram brigas violentas, com facas, garrafas quebradas, pedaços de pau e tudo o que estivesse ao alcance. Jonas frequentemente a agredia e ela, mesmo ferida, insistia em manter o relacionamento. Houve momentos em que ela quase perdeu a vida, escapando por pouco de ataques que poderiam tê-la levado à morte. Ainda assim, sempre voltava para ele. O motivo? Sempre que Jonas a deixava, ela fazia novos trabalhos em encruzilhadas, deixando buquês de rosas vermelhas, e em poucos dias ele voltava pedindo perdão aos pés dela. Mas a vida financeira de Jonas, que até então caminhava bem, começou a desmoronar. Ele era caminhoneiro e passou a enfrentar dificuldades inesperadas. Elisa voltou ao terreiro. E lá lhe disseram que a ex-mulher de Jonas estava fazendo feitiçaria contra ele, entregando sua vida às estradas, o que significava que ele poderia morrer em um acidente. Revoltada, Elisa encomendou um trabalho de morte contra essa mulher. A mãe de santo escreveu o nome da rival em um papel, misturou com um pó estranho, dobrou e jogou em um canto da sala. Disse que em pouco tempo a mulher morreria ou ficaria cega ou aleijada. Mas a ex-mulher também conhecia esse mundo e, sabendo do ataque, mandou o trabalho de volta para Elisa. O resultado foi devastador. Minha prima quase enlouqueceu, perdeu o rumo e só se recuperou depois de andar por várias casas de curadores e benzedeiras. Mesmo depois de tudo isso, Elisa insistia em segurar Jonas. Porém, o irmão dela, percebendo o quanto aquela relação estava destruindo sua vida, procurou ajuda espiritual para desmanchar a amarração. Fez um ritual para que Jonas nunca mais voltasse a viver com ela. Quando Elisa descobriu, tentou refazer a amarração, mas já era tarde demais. Jonas também havia buscado proteção em outra casa espiritual e agora estava protegido contra qualquer investida dela. Sem conseguir manter Jonas, Elisa decidiu partir para outra. Conheceu um rapaz chamado Renato, mas a mãe dele não a aceitava. Então, mais uma vez, ela recorreu à feitiçaria. Fez um trabalho para que a mãe de Renato se tornasse doce e carinhosa com ela. O feitiço funcionou e por algum tempo a relação pareceu estável. Porém, não demorou muito para que o relacionamento chegasse ao fim. Quando Renato a deixou,
Ficou tomado por ódio e não queria nem olhar para ela. Foi nesse período que Elisa apareceu grávida novamente. Escondeu a gestação até o último momento e, quando a criança nasceu, afirmou que era filho de Renato. Todos sabiam que não era, mas mesmo assim ela fez um novo trabalho para que ele registrasse a criança como sua. E funcionou. Elisa tinha também um irmão que mexia com essas práticas. Ele havia sido responsável por ajudá-la a se livrar de Jonas, mas ela nutria rancor dele. Em certa ocasião, decidiu fazer um trabalho contra o próprio irmão. Procurou uma curandeira, mas levou consigo uma amiga que também era amiga dele. Essa amiga, ao perceber o que Elisa estava tentando fazer, pediu à curandeira que não realizasse o trabalho. A curandeira atendeu ao pedido e não fez o ritual. Descobri todos esses detalhes porque convivia muito na casa da minha bisavó. E era lá que Elisa, seu irmão e essa amiga contavam, cada um em momentos diferentes, as coisas que estavam acontecendo. Era como se aquele lugar fosse um confessionário para eles. O tempo foi passando, mas Elisa não mudou. Continuava envolvida com feitiçarias, amarrações e trabalhos de todo tipo. A vida dela se tornou uma sequência de relacionamentos fracassados, filhos nascidos de histórias conturbadas e brigas intermináveis. Hoje, olhando para trás, percebo como tudo poderia ter sido diferente se Elisa tivesse tomado outro rumo. Não foi apenas a feitiçaria que destruiu sua vida, mas também suas escolhas e atitudes. Ela engravidava sem pensar, usava pessoas como se fossem peças de um jogo e nunca assumia responsabilidades. E verdade é que a magia apenas potencializou o que já havia dentro dela: desespero, descontrole e ausência de limites. No fim das contas, sua vida virou um emaranhado de tragédias anunciadas. Meu nome é Camila e sempre acreditei que todos nós carregamos alguma cruz, algum peso que a vida nos coloca no caminho para nos testar. A minha, confesso, sempre esteve ligada às minhas relações amorosas. Desde muito nova, fui uma pessoa intensa, entregue, e isso me fez viver algumas experiências que hoje vejo como aprendizados, mas que no momento me trouxeram dor, raiva e até mesmo medo. O que vou contar aqui aconteceu comigo, e até hoje me causa arrepios só de lembrar. Meu primeiro namoro sério durou exatamente 9 meses. Foi intenso, cheio de altos e baixos, como quase todo relacionamento da juventude, e terminou de forma amarga. Eu fiquei com uma raiva enorme dele, que na época trabalhava junto com meu pai. Por causa disso, mesmo separados, ainda tínhamos algum contato, ainda que indireto. Passado 1 ano e meio desde o término, a vida nos colocou de novo no mesmo caminho, já que eu também comecei a trabalhar com meu pai. Foi justamente nessa época que meus pais viajaram para outro estado para o casamento de uma prima. Eu fiquei em casa sozinha, pela primeira vez na vida, durante alguns dias. Me senti adulta, responsável, mas na segunda noite bateu uma solidão profunda. Não pensei 2 vezes. Mandei uma mensagem para o meu ex, que aqui vou chamar de Rafael, dizendo que não queria ficar sozinha. Ele demorou tanto a responder que acabei me acalmando e já estava pronta para dormir em paz. Até que, de repente, chegou a mensagem. Ele estava a caminho da minha casa. Eu até tentei dizer que não precisava mais, que já estava bem, mas não adiantou. Pouco tempo depois, Rafael chegou. Sentamos na sala, ligamos a televisão e, inevitavelmente, acabamos ficando de novo. A partir daquele dia, não nos desgrudamos mais, mas ainda era uma relação complicada, porque vivíamos aquela história de fico com você, mas também posso ficar com outras pessoas. O ciúme era intenso, sufocante, e ao mesmo tempo tínhamos uma ligação muito forte. O destino começou a se desenhar de forma estranha. Depois da nossa primeira separação, Rafael foi morar sozinho e conheceu uma vizinha chamada Patrícia. Como nenhum dos dois tinha uma situação financeira confortável, resolveram dividir uma casa maior para baratear as despesas.
Chegaram a se envolver brevemente, mas logo perceberam que eram apenas amigos. Acontece que nesse tempo em que eu e Rafael estávamos afastados, ele provavelmente falou muito mal de mim para Patrícia, porque quando voltei a aparecer na vida dele, percebi que ela me detestava. Era visível. Patrícia me olhava com desprezo, com um ódio velado que parecia escapar pelos olhos. Quando nos reencontramos, Rafael já estava morando com ela e a convivência se tornou um desafio. Em diversas ocasiões, ela disse para ele que não queria que eu fosse até a casa onde dividiam as despesas, mas ele sempre rebatia, dizendo que a casa era dos dois e que cada um poderia levar quem quisesse. Se ela me tratasse mal, ele mesmo me defenderia. Essa atitude me confortava, mas também acendia dentro dela uma fúria ainda maior. Eu passei a frequentar a casa quase todos os dias, e nos finais de semana já era certeza de que eu estaria lá. Aos poucos ficou claro que Rafael e eu voltaríamos a namorar oficialmente. O clima estava leve, havia carinho, e decidimos dar mais uma chance para nós dois. Lembro bem de uma noite em que ele me chamou para jantar. Eu me arrumei toda, perfumada, com o coração cheio de expectativa. O jantar foi maravilhoso e depois fomos para a casa dele. A noite foi incrível e no dia seguinte planejamos tomar banho de banheira. O detalhe é que a banheira estava quebrada, então decidimos enchê-la com baldes. Foi uma verdadeira bagunça, mas nos divertimos. Em meio àquela confusão, fui até a cozinha buscar o rodo. A casa era antiga, construída de forma improvisada, pois antes havia sido um conjunto de barracões e depois se tornou uma única residência. Quando estava descendo 2 degraus que levavam à cozinha, senti como se tivesse sido empurrada por uma força invisível. Caí de forma brusca e quando olhei para minha perna, vi a cena mais horrível da minha vida. Meu tornozelo esquerdo estava completamente virado para fora. Parecia a perna do lutador Anderson Silva no dia em que sofreu aquela fratura terrível. Foi um choque. Minha sorte é que não foi uma fratura exposta, mas ainda assim a dor era indescritível. Fui levada ao hospital e dias depois precisei passar por uma cirurgia delicada. Colocaram exatamente 10 parafusos e uma placa de metal para estabilizar o osso. Rafael esteve ao meu lado o tempo inteiro. No dia da cirurgia, que demorou longas horas, ele ficou desesperado, perguntando por mim a todos os funcionários do hospital. Nenhum médico, enfermeiro ou atendente escapou das suas perguntas. Quando finalmente acordei da anestesia, ele estava lá, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Naquela noite, dormiu comigo no hospital e, para minha surpresa, me pediu em casamento. Eu aceitei sem hesitar. Apesar da dor, me senti a pessoa mais feliz do mundo. Fiquei 2 meses sem poder colocar o pé no chão. Durante esse tempo, começamos a procurar uma casa para morarmos juntos assim que eu me recuperasse. Estávamos vivendo um momento de alegria e esperança, apesar das dificuldades. Mas havia algo sombrio acontecendo por trás de tudo. Eu sempre frequentei centros de umbanda, não como médium ativa, mas apenas porque me sinto bem nesses lugares. Patrícia, por outro lado, era diferente. Sua vida girava completamente em torno do centro de umbanda que frequentava. Toda sua rotina, compromissos e até decisões pessoais estavam ligados à religião. Um dia, já de aliança no dedo e ainda com a perna engessada, fui a um centro. Estava acompanhada de uma amiga quando um trabalhador espiritual, amigo de alguém que eu conhecia de vista, me olhou de forma séria. Ele analisou meu rosto, depois fixou os olhos no meu pé e disse: "Você sabe que foi ela que fez magia para você quebrar o tornozelo, não sabe?" Eu congelei. Ele não disse nome algum, mas imediatamente a imagem de Patrícia invadiu minha mente. Eu gelei, meu corpo inteiro arrepiou. Naquele instante, tive certeza de que ela havia feito algo contra mim. Dias depois, em outro centro, ouvi a mesma revelação.
que tinham feito magia para que eu me machucasse. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Aquele tombo bobo, que parecia algo sem explicação, de repente fazia sentido. Era como se alguém tivesse manipulado as energias para me derrubar. Eu comecei a prestar mais atenção nas visitas à casa de Rafael. Quando estava lá, dava para sentir o ódio de Patrícia, principalmente quando ela ficava em seu quarto. A atmosfera parecia densa, pesada, e até o ar parecia mais difícil de respirar. Era como se a casa guardasse um ressentimento invisível. Mesmo assim, eu nunca deixei de ir. Pelo contrário, fazia questão de estar presente, porque sabia que isso a incomodava. Era como se minha resistência fosse também uma forma de proteção. Ela precisava engolir minha presença, enquanto eu me fortalecia ao lado de Rafael. O destino, mais uma vez, mostrou sua ironia. Rafael dizia que meu acidente havia sido o pé do casamento, porque foi cuidando de mim, em meio à fragilidade, que ele percebeu o quanto realmente me amava. A magia que foi feita para nos afastar acabou nos unindo ainda mais. Hoje, olhando para trás, percebo que o mal que me foi enviado acabou se voltando contra quem o lançou. Patrícia deve ter ficado furiosa ao perceber que seu plano havia falhado. Enquanto ela tentava me destruir, eu saí fortalecida, noiva e feliz. No fim, aprendi que há males que realmente vêm para o bem. Meu acidente foi doloroso, trouxe sofrimento, mas também me trouxe amor, união e a certeza de que nada pode destruir aquilo que é verdadeiro. Meu nome é Helena, moro atualmente em Campinas, no interior de São Paulo, e cresci ouvindo histórias estranhas que aconteceram com minha família. Sempre que alguém me pergunta de onde vem meu interesse pelo espiritismo e pelo sobrenatural, lembro-me do que ocorreu com minha bisavó Clara, há mais de 25 anos, numa época em que minha mãe ainda era apenas uma menina. Minha família, de uma forma ou de outra, sempre esteve ligada a práticas espirituais. Uns se diziam médiuns, outros buscavam na cartomancia respostas que a vida não oferecia de forma clara, e havia ainda os que se envolviam com rezas fortes e simpatias antigas, passadas de geração em geração. Eu mesma nasci com certa sensibilidade, dizem alguns amigos próximos, mas nunca desenvolvi totalmente minha mediunidade. Sempre me chamaram de bruxinha, pela intuição aguçada. Mas, na verdade, a marca mais profunda dessa ligação com o oculto foi o episódio que estou prestes a narrar. Minha bisavó Clara era conhecida na região como cartomante. Muitos a procuravam para saber de amores, de negócios e até mesmo de doenças. Ela era uma mulher doce, muito respeitada e que nunca recusava ajuda a ninguém. Certa vez, porém, adoeceu de uma forma misteriosa. De início parecia apenas um mal-estar comum, mas a doença foi se agravando. Médicos de várias especialidades foram consultados e nenhum conseguia diagnosticar o que se passava. Os remédios não faziam efeito e cada dia que passava, sua saúde parecia se deteriorar. Foi então que um de seus filhos, meu tio-avô Augusto, que era espírita praticante, decidiu levá-la a um centro de trabalhos espirituais na cidade de Oliveira, em Minas Gerais. O centro era conhecido por rituais fortes e desmanches de feitiços pesados. Naquele dia, não havia ninguém para cuidar de minha mãe, que na época era apenas uma garotinha. Então decidiram levá-la junto. Ela se lembra de cada detalhe, como se tivesse acontecido ontem, e foi ela quem me contou toda a história mais tarde, quando eu já tinha idade suficiente para entender. O centro era simples, mas carregava uma atmosfera densa. As paredes eram enfeitadas com imagens de santos e algumas velas iluminavam o espaço, espalhando sombras pelo chão de cimento batido. O cheiro de álcool impregnava o ar, pois era o elemento principal usado pela médium para os trabalhos.
A responsável pelo ritual era uma mulher jovem, de feições marcantes e olhar penetrante. Todos diziam que ela incorporava espíritos de Índias antigas, e de fato havia em sua postura uma aura de autoridade ancestral. Quando minha bisavó foi levada até ela, a médium pediu que preparassem uma bacia de alumínio, daquelas antigas, grandes e fundas. Dentro dela, despejou litros e litros de álcool, que brilhavam sob a luz das velas. Em seguida, mergulhou bolas de algodão na mistura, como se estivesse purificando o ambiente. A médium olhou fundo nos olhos de minha bisavó e falou com firmeza: "A senhora está muito doente, mas sua doença não é deste mundo. Trata-se de um trabalho pesado, feito para destruí-la." Minha mãe, mesmo criança, recorda-se da tensão que tomou conta do lugar. Minha bisavó, surpresa, quis saber quem poderia desejar-lhe tanto mal. Ela sempre foi uma pessoa generosa, caridosa, querida por todos. Nunca teve inimizades, ao menos não declaradas. Foi nesse momento que a médium revelou algo que gelou a todos. Seu nome está na boca de um sapo enterrado num cemitério. A revelação parecia absurda, mas logo em seguida o impossível aconteceu. A médium mergulhou as mãos dentro da bacia repleta de álcool e algodão, e dali, diante dos olhos de todos, retirou um sapo. Era um animal já morto, encharcado, coberto de terra de cemitério, e sua boca estava toda costurada com linha grossa e escura. Minha mãe jura que viu o momento exato em que ele emergiu da bacia, como se tivesse se materializado ali. Não havia como alguém tê-lo colocado antes, pois todos haviam presenciado a preparação e nada havia além do líquido transparente e dos algodões. Com cuidado, a médium cortou os pontos que selavam a boca do animal e de dentro retirou um pedaço de papel amarelado, já úmido pelo tempo e pelo álcool. Nele estava escrito o nome completo de minha bisavó Clara e uma data. Essa data correspondia ao que supostamente seria o dia de sua morte. O ambiente ficou em silêncio e até mesmo os mais céticos presentes sentiram o peso do que acontecia. Era como se a vida de minha bisavó tivesse sido amarrada junto ao destino daquele sapo, condenado a definhar aos poucos até a morte anunciada. A médium, com firmeza, realizou um ritual de desmanche. Ela queimou o papel diante da bacia, proferiu rezas antigas em uma língua estranha e jogou cinzas sobre o álcool. Depois, envolveu o corpo do sapo em panos brancos e mandou que fosse enterrado longe dali, para que a energia fosse dispersa. O que mais impressionou a todos foi a transformação quase imediata em minha bisavó. Até aquele momento, ela estava fraca, mal conseguia se sustentar em pé. Mas após o ritual, recobrou as forças pouco a pouco. Sua melhora foi tão rápida que parecia impossível para algo que nenhum médico conseguira explicar. O tempo passou e minha bisavó viveu muitos anos após esse episódio. Morreu de causas naturais, já idosa, sem relação alguma com a data que estava escrita naquele papel amaldiçoado. O que aconteceu naquela sala, no entanto, ficou gravado na memória de minha mãe e depois na minha, quando ela me contou. Sempre me perguntei como um sapo poderia ter surgido de dentro de uma bacia, cheia apenas de álcool e algodão, diante dos olhos de tantas testemunhas. Não havia truques, não havia engano possível. Algo sobrenatural se manifestou naquele dia. Algo que foge completamente da lógica. Esse episódio sempre me fez refletir sobre o poder do mal quando é invocado contra alguém. Minha bisavó era querida, mas isso não a protegeu de ser alvo de inveja ou ódio escondido. Até hoje me pergunto quem poderia ter feito um trabalho tão pesado contra ela. Nunca descobrimos, mas a verdade é que alguém, em algum momento, desejou vê-la destruída. Se não fosse a intervenção daquela médium, talvez o destino tivesse seguido o curso traçado por mãos malignas.
Hoje, passadas tantas décadas, ainda guardo essa história como um lembrete de que o invisível existe e pode afetar nossa vida de maneiras que não compreendemos. A bacia, o álcool, o sapo costurado e o nome preso à sua boca são imagens que me perseguem. São provas vivas, para mim, de que o mundo espiritual é real e que seus laços podem ser tanto de proteção quanto de destruição. O relato mostra de forma clara como a fé e a energia espiritual podem interferir no curso da vida de uma pessoa. Ao mesmo tempo em que evidencia o lado obscuro da inveja e da maldade humana, também revela a possibilidade de libertação por meio de práticas de cura espiritual. O ceticismo pode tentar reduzir a experiência a ilusões ou enganos, mas não há como ignorar a força daquilo que foi presenciado por mais de uma testemunha. A lição que fica é que o mal existe, pode ser invocado, mas também pode ser desfeito quando enfrentado com coragem, fé e a intercessão de forças maiores. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima.